Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero dizer que é uma alegria estarmos aqui com os irmãos, conhecendo alguns irmãos. Alguns a gente já conhecia, né, de outros lugares, outros lugares que nós passamos, e é um privilégio vê-lo. É um privilégio te ver tocando, meu irmão. Eu vi esse garoto adolescente tocando com a gente, moça bonita, e aí olha só, esse homem de Deus aí. Deus abençoe. O Gabriel. Gabriel. Seu pai ainda rede, Edivaldo? Edivaldo ainda rede? Ah, não pode parar, né? Não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, irmãos. Eu sou meio enrolado. Existe um sério risco de eu conseguir ou então de eu tomar um banho. Então, está comigo hoje. Quero dizer, antes de eu falar da minha esposa, quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou da PIB do Encontro. Nós fazemos parte do grupo de pastores da igreja, né? Fica logo ali no Engenho Novo, né? Então, assim, se você estiver passando subindo a Serra Grajaú, Jacarepaguá, na direção do Grajaú, e você olhar para a esquerda, você vai ver a placa da nossa igreja. Então, está bem ali, né? É só chegar e visitar. A gente está ali. Nós temos culto lá às quintas e aos domingos, aí o culto lá já acabou, começa às 18 horas. E trago um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Luiz Eugênio. A gente traz um abraço dele para a amada igreja e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Está aqui a minha esposa, ministra de música Geralda, né? E eu queria chamá-la para vir aqui à frente, ela vai estar cantando também. E nesse mês de família não poderia ser diferente, né? A gente está aqui, minha esposa cantando. Nós somos músicos, a música nos uniu, irmãos. A música nos uniu. Eu comecei a congregar na mesma igreja que minha esposa por causa da música. E a gente trabalhou em projetos de música juntos. E aí fomos trabalhando juntos em projetos de música. Hoje, eu sou guitarrista profissional, minha esposa é especialista em canto. E hoje nós temos o privilégio de termos o nosso negócio de música juntos. A gente vivemos juntos em música o tempo todo. Então, nesse mês de família não poderia ser diferente. Vamos estar louvando ao Senhor? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muita alegria estar aqui, muita alegria porque eu posso rever pessoas que eu conheço há muitos anos, que me viram criança, né? Cantamos juntos, né? O pastor Denilson foi meu primeiro professor de música e de piano, mas eu não toco nada, não por culpa dele, tá? Porque o meu negócio era cantar. E é muito bom. Fiquei olhando o coral jovem cantando e passou um filme assim na minha cabeça, né? Da época em que nós cantávamos, eu, Adriana, Alessandra, né? Aquela menina que fez o solo, começou a fazer o solo, eu olhei para ela, lembrei de mim. É uma alegria muito grande estar com vocês. Que Deus os abençoe. Se você conhecer essa canção, é sobre a essência do Senhor nosso Deus. A essência dele é amor. Se você quiser cantar, a gente adora o Senhor conosco. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso
fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou valor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, poder fazer mover as montanhas com a minha fé. E se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tiver amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum, fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valer, se o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse. Louvado seja o nome do Senhor. A gente trouxe essa canção porque nós queremos falar exatamente sobre isso, sobre o amor que gera perdão. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós vamos estar conversando um pouco. Eu peço que você fique comigo aqui. A gente vai estar meditando na palavra de Deus. São apenas 20 minutinhos. A gente vai estar meditando a respeito da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Nós vamos ler versos 12, 13 e 14. Todos acharam? Amém? Alguém aí não achou? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, assim também perdoem uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da
perfeição. Ou, como diz aí na NVI, elo perfeito. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Peço ao Senhor que fale ao seu coração, que você possa ouvir do Senhor aquilo que você precisa. A gente vai estar falando algumas coisas que nós entendemos que Deus colocou no nosso coração, mas peça que o Espírito Santo possa estar traduzindo para aquilo que você precisa ouvir de Deus, aquilo que você quer, não aquilo que você quer, mas aquilo que o Senhor quer ministrar para você. Ó Pai, a gente está aqui na Tua presença e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher a gente da Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando conosco. Que o Senhor possa estar ministrando, Deus, a nós, a Tua palavra, ministrando a nós, ó Deus, mais aquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor, fala conosco, Deus. Mais uma vez nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que viver família e pensar em família é uma coisa muito difícil, muito complexa, né? E nós vivemos um tempo e numa estrutura em que as famílias elas têm meio que qualquer coisa as pessoas chamam de família, né? Temos visto duplas sendo chamadas de casal, e isso não é família, porque Deus não fez assim. E hoje em dia, viver família nos moldes que Deus determinou como família é muito difícil, é muito complexo, ainda mais quando a gente fala no que diz respeito ao quê? Perdão. Ainda mais quando a gente fala em perdoar, porque viver isso e perdoar genuinamente é muito difícil. Mas só entende a profundidade do perdão aquele que já foi perdoado um dia. Só entende a profundidade do amor aquele que já foi amado um dia. E não é possível entender o perdão e viver o amor sem entender aquilo que o Senhor programou para a gente enquanto família. E nós precisamos entender o que é família. E não as famílias, não o conceito de família que nós vivemos nesse sistema do mundo afora. Porque você ter um boneco e andar com um boneco e dizer que esse boneco é seu filho não é família. Não é verdade? Né? Não existe família. Não tem como eu criar um animal e dizer que esse animal é meu filho. Eu não sou pai de pet porque eu não consigo gerar um cachorro. Não é verdade? Eu não sou pai de samambaia. Não tem como. Não tem como. Eu nunca vi uma mulher ir para a maternidade e o médico, depois de fazer a cesariana, fala assim, parabéns, você é a mãe de uma linda plantinha. Eu não consigo entender isso não acontece. Não existe. Então, assim, as pessoas estão dizendo, o mundo diz, o sistema desse mundo diz que você pode ser família de qualquer jeito. Só que existe um padrão familiar dado por Deus. E nós precisamos viver esse padrão familiar dado por Deus. Qual é o padrão familiar dado por Deus? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á o quê? A sua mulher. E serão os dois uma só carne. E daí eles vão se multiplicar. Amém ou não amém? Amém? Isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Olha, a gente fala quando a gente aconselha os jovens lá na igreja e aconselha a juventude na igreja, porque casamento é um negócio complicado. Né? O que é casamento? Casamento é um pecador vivendo com outro pecador debaixo do mesmo teto. 24 horas por dia. 2 pecadores debaixo do mesmo teto tentando viver em harmonia. Isso é muito difícil. Não é verdade? E volta e meia tem os seus espinhos, tem as suas agruras. Quantos aqui tem mais de 30 anos de casado? Mais de 30 anos. Vamos lá. Mais de 40. 50. Alguém? 50? 50. Meu irmão. 60, tem? 60? 60? Tem que dar curso pra gente. Tem que dar curso pra gente. Tem que fazer. Olha, tem que gravar curso e vender na Hotmart, porque tem que gravar curso e vender na Hotmart, porque
É coisa dos maridos sentarem e conversar contigo, meu irmão. Para poder entender como é que você vive 60 anos. Não é verdade? Eu espero chegar lá, em nome de Jesus. Eu espero chegar lá, em nome de Jesus. Quantos esperam chegar nos 60 aí, em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Queremos chegar nos 60. Então, viver isso é difícil. E, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Foi fácil chegar aos 60, meu irmão? Foi fácil ou foi difícil? Opa, a esposa do lado? Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil, né? Aturar ele foi difícil, né? Que bom, olha aí, tá vendo? Mulher sábia edifica a sua casa. Que bênção, glória a Deus por isso. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque muitas coisas tentam entrar nesse elo, nesse vínculo do relacionamento. Muitas coisas acontecem. Às vezes o marido chega em casa estressado do trabalho, com muitas coisas, com a cabeça cheia e tal, e a mulher quer conversar, e quer bater papo, e quer fazer as coisas, e o cara não está afim de conversar. E aí acaba, gentilmente, dando um passo, não quero falar. E aí, como é que fica, né? Depois você tem que ir lá e pedir perdão, aquela coisa toda, porque não dá. Não dá. Esse negócio de dormir no sofá não existe. Amém? Amém? O negócio de dormir no sofá, na casinha de cachorro, não existe. Amém? É, isso aí. Então resolve no mesmo dia e dorme junto. Para a glória de Deus. Resolve mesmo. Então não existe esse negócio. Então, mas muitas vezes essas coisas acontecem. Às vezes o marido chega em casa cansado, ou então a mulher chegou do trabalho e descobre que a criança fez isso, fez aquilo outro, e aprontou, e não sei o que, e tal, e tem que resolver o problema de criança, e é colégio, mas é tanta coisa para poder resolver que acaba faltando espaço para um diálogo, para uma conversa, para estar junto. E tudo isso vai entrando no seio familiar e acaba dando muito ruim. Então, Paulo traz algumas orientações para nós, nesse texto aqui de Colossenses, para a gente poder viver esse perdão e viver essa vida familiar. Primeira coisa, no verso 12, ele vem dizendo: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, né? Se puder jogar aí o texto, para o pessoal acompanhar. Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos e amados, no verso 12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos... Volta lá. Volta lá, irmã. Ou irmão. É irmão ou irmã? Tá ali. Irmã. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Antes da gente pensar na humildade, bondade, mansidão e paciência, precisamos pensar nessa primeira frase que Paulo coloca para nós, no 12, né? Como eleitos de Deus. Essa palavra eleitos, eclétios, significa um chamado que molda o meu comportamento. Não é simplesmente você ser chamado como não é simplesmente um chamado qualquer, tipo, vem aí ver o jogo do Flamengo. Ou o jogo do Fluminense, do Vasco, ou qualquer outro timinho aí qualquer, porque o time bom é o Flamengo. Então, assim, aí... Opa, eu vi um glória a Deus aí. Então, assim... Então, não é isso. Mas é algo que molda o comportamento, como, por exemplo, a irmã chamou e convidou os jovens para participarem do coro. A partir do momento que o jovem participa do coro, ele tem um outro comportamento. O comportamento é de quê? De corista. Não é isso? Existe uma postura na hora de cantar. Existe um modo na hora de cantar. Eu estava observando os jovens, coisa linda, os jovens cantando. E tudo isso, e esse chamado para participar do coro, ele faz com que o jovem ele acaba se comportando e se portando de uma maneira diferente. Por quê? Porque agora ele faz parte de um todo. E existe um modo correto de se estar aqui na frente, né, e estar se preparando para poder fazer parte disso. Então, quando Paulo vem dizendo para nós assim, portanto, como escolhidos de Deus, eu preciso entender que o Senhor me chamou e olhou para mim
E a partir desse chamado, desse olhar de Deus para mim, isso vai mudar todo o meu comportamento, todo o meu ambiente de vida. Por quê? Porque eu não sou mais quem eu sou. Eu sou aquele que Deus programou que eu fosse. Está dando para a gente entender? Amém? Glória a Deus por isso. Eu não sou mais quem eu sou. Eu sou aquele que Deus programou para que eu fosse. Olha só, vamos pensar. Você, de repente, já pode pensar aí, né? As irmãs se batizaram. Como era a sua vida antes de Cristo? E como é a sua vida depois de Cristo? Se você reparar bem, o seu comportamento antes de Cristo era um. O seu jeito de viver era um. Depois que você muda, que você conhece Cristo Jesus, o seu jeito de viver passa a ser o quê? Outro, totalmente diferente. Por quê? Porque um dia o Senhor olhou para você e chamou você para ser filho dele, para ser adotado nele, para pertencer à família de Deus. Então eu sou alguém que o Senhor olhou para mim e me amou. Ele olhou para mim, como ele olhou para o profeta Jeremias, ele falou o seguinte: antes de você ser formado no ventre, eu já te conhecia. E antes de você sair da sua madre, eu já havia consagrado você. Eu já havia te chamado para ser meu. Ora, em um dado momento da história da minha vida, eu fui lá e aceitei Jesus como Senhor e Salvador e só confirmei aquilo que o Senhor fez em mim lá na eternidade. Porque antes mesmo de eu ser formado no ventre, o Senhor já havia programado a minha vida e já havia visto que eu seria dele e que pertenceria a ele, que eu seria seu filho e que eu não seria órfão nesse mundo, eu seria filho amado de Deus em Cristo Jesus, adotado em Deus por Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu não sou mais órfão, eu sou filho. Glória a Deus por isso. Uma outra coisa que o mundo diz, que o sistema desse mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Mentira, só é filho quem crê no Filho, porque quem crê no Filho tem vida. Quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Só é filho quem crê no Filho. Então eu agora pertenço a uma família. E essa família é muito maior do que a família que eu estou hoje. Eu pertenço à família de Deus. Eu pertenço à família de Deus. E agora o fato de eu pertencer à família de Deus vai moldar todo o meu comportamento na minha família terrena. Eu não vou agir com os meus pares na minha casa baseado na resposta deles, mas sim no que Deus fez em mim. Deixe-me te explicar. Nós temos um problema. E qual é o problema? O problema é que a gente acaba sendo inundado por falas e por falácias que não dizem respeito da verdade do Evangelho. Primeira delas, né, é a falácia da metade da laranja, que vem naquela música, né, que o pessoal antigo já conhece, né? Eu não sou uma metade da laranja, eu sou um inteiro. Eu sou um inteiro. A minha esposa não me completa, eu sou completo. E sendo completo, eu recebi Cristo, em Cristo eu recebi ela para poder fazer parte da minha vida. O meu filho não é a razão da minha felicidade, a razão da minha felicidade é Cristo. E sendo feliz em Cristo, ele me deu filhos. O mundo e o sistema desse mundo diz que a minha felicidade e que o meu amor e as minhas respostas emocionais de felicidade, de compaixão, de amor, de humildade, vão estar no feedback que o outro traz para mim. Só que não é isso. Porque se eu depender do outro me responder positivamente, quando ele não me responder positivamente, eu vou ficar frustrado, eu vou odiar. Eu não vou conseguir perdoar, eu não vou conseguir amar, eu não vou conseguir fazer nada disso. Não, eu vou tratar o outro da maneira como eu fui tratado. E como é que eu fui tratado? Eu era inimigo de Deus. E sendo inimigo de Deus, ele me perdoou, ele me chamou, ele me escolheu, ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. E agora, por causa disso, eu vou tratar o outro da mesma maneira. Está dando para a gente entender, irmãos? Amém? Eu fui
eu fui capelão prisional durante quase 15 anos da minha vida, né? Antes eu fui missionário da Junta de Missões Nacionais. Depois que eu saí da Junta de Missões Nacionais, eu fui para a capelania prisional na Convenção Batista Carioca. E teve uma vez que um preso chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero agradecer ao senhor. Eu falei assim: agradecer de quê? Eu não gosto quando a pessoa vem falar comigo que quer me agradecer. Agradecer de quê, cara? Fala. Agradecer ao senhor porque o senhor abre mão da sua vida, das suas coisas, do seu trabalho, da sua atividade para estar aqui para a gente, falando da palavra de Deus e tal, né? E o senhor poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o senhor está aqui pregando aí a palavra, trazendo boas palavras para a gente, pregando uma palavra para a gente, e assim, quero agradecer ao senhor. Aí eu peguei, olhei para ele e falei o seguinte: eu quero te dizer uma coisa, já acabou? Aí ele: já. Eu quero dizer uma coisa, você é bandido, sem vergonha, e você está onde você merece. Eu não estou aqui por você. Sabe por quê? Porque você está onde você merece. E o meu desejo é que você continue preso, que você pague por tudo aquilo que você fez. Mas eu estou aqui porque Jesus te ama. Eu estou aqui porque Jesus amou você. Então, o meu compromisso contigo de pregar a palavra para você não está baseado no fato de que você vai converter ou não vai converter. E sim que Jesus te amou, e porque Jesus te amou, eu tenho que te amar. Acabou. Meus irmãos, quando nós colocamos a expectativa no outro, nós nos frustramos. Agora, quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, você nunca sai decepcionado. Quando você coloca a sua esperança de relacionamento no outro te trazer felicidade, no outro te trazer amor, no outro te fazer feliz, você muitas vezes vai ficar frustrado no relacionamento. Mas quando você coloca a sua esperança e a sua expectativa de relacionamento em Deus, e se o seu relacionamento está saudável com Deus, você consegue ter um relacionamento sadio com o outro dentro do lar. E aí, quando acontece os espinhos, porque nós somos seres espinhentos, na verdade, a gente consegue se perdoar. Por quê? Porque Paulo vai dizer para nós, verso 13: suportem uns aos outros e perdoem-se as queixas uns dos outros. Mas como é que eu tenho que perdoar? Se a pessoa vier arrependida? Não. Eu tenho que perdoar da mesma maneira que o Senhor me perdoou. Romanos capítulo 5 diz que Cristo morreu por mim quando eu ainda era o quê? Pecador. Sabe o que isso quer dizer? Que antes de eu estar arrependido do meu pecado, ele já havia me perdoado. O seu perdão não está baseado no arrependimento do outro, está baseado no fato de que você foi perdoado. E da mesma maneira você precisa perdoar. Não está baseado no outro. Não está baseado no fato, porque ela não entendeu que eu estava lá em casa. A gente tem um negócio, quando a gente não concorda com alguma coisa, é difícil a gente não concordar com alguma coisa, né, amor? Mas quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente senta em conversa até resolver. Mas ficar sem resolver, a gente não fica sem resolver. A gente não aceita dormir e deixar para o dia seguinte o problema de hoje. A gente não aceita isso. Por quê? Porque em Cristo a gente precisa resolver as coisas. Em Cristo a gente precisa fazer com que as coisas sejam resolvidas. Em Cristo nós precisamos trazer à luz todas as coisas e perceber, meus irmãos, perceber que na realidade Cristo, ele me perdoou. Eu não merecia esse perdão. A gente não merecia essa salvação. A gente não merecia esse amor. A gente não merecia a eternidade que o Senhor tem para nós. A gente não merecia o fato de Cristo hoje estar no céu, em vez de estar descansando de todo o trabalho que ele fez. Ele está trabalhando, sabe fazendo o quê? Preparando um lugar para mim e para você.
Ele falou que ele estaria indo preparar morada para a gente. E quando as moradas estiverem prontas, ele vai voltar. A questão toda é essa. Quando é que Jesus vem? Quando ele terminar de preparar morada para todo mundo. Aí ele vem. Então, assim, eu não merecia isso. Eu não sei se você pensa como eu. Mas existem coisas e situações da nossa vida que a gente nem mesmo consegue perdoar nós mesmos. E tem pessoas que não conseguem se perdoar. E são tão afincos nessa questão de não perdoar a si mesmo que acabam até mesmo cometendo suicídios e fazendo males contra si mesmo porque não conseguem se perdoar por conta de coisas que fazem. E quantas foram as vezes que, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, quantas foram as vezes que você já se pegou fazendo coisas que você achava que era incapaz de fazer? Quantas foram as vezes que você já se pegou dando respostas que você achava que era incapaz de dar? Quantas foram as vezes que você já respondeu na mesma moeda e você disse e prometeu que iria amar e queria respeitar e você pegou e respondeu e deu um troco, às vezes fez até pior, não é verdade? E simplesmente, e você se pega e fala assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu agi dessa maneira? E aí então a gente percebe que Cristo, ele não precisava me perdoar. Que Cristo não precisava morrer por mim. E que eu não merecia esse perdão. Mas mesmo assim, ele me perdoou. Mas mesmo assim, ele me amou. Mas mesmo assim, ele me escolheu. Mas mesmo assim, ele me chamou. Mas mesmo assim, ele me deu família. Ele me deu casa. Ele deu filhos. Ele deu uma vida para poder viver. E o nome disso, a gente fala na palavra que se chama graça. Que é o quê? Favor? 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 Ou seja, a gente não, mas ele mesmo assim nos deu. Por quê? Não sei. Não sei. Ele simplesmente me amou. Olha para você. Se permita a olhar dentro de você. Por que o Senhor te amou? E por que o Senhor deu para você uma pessoa para te amar? Por que o seu filho que te ama e diz que eu te amo, papai, eu te amo, mãe, diz para você que te ama? Se ele nem conhece você direito, não sabe metade das coisas que você já viveu. E já passou, mas mesmo assim te ama. Sabe qual é o nome disso? Graça. 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 Eu não merecia, mas o Senhor fez por mim. Então, para terminar, verso 14, o apóstolo vem dizendo, acima de tudo isso, esteja amor, que é o vínculo da perfeição. E aí, meus irmãos, por que eu preciso exercitar qual é a minha base para exercitar o perdão ao outro? É aquilo que ele fez por mim. E aquilo que ele fez por mim a gente chama de graça, mas também é uma expressão de quê? De amor. Por quê? Porque Deus é amor, não é isso? Deus é amor. Lá, 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 lá. Amém? Ainda canta essa música? Canta? 3 palavrinhas só eu aprendi de... Vamos junto? Agora quem não aprendeu, vamos lá. 3... Amém? É isso, Deus ele é o quê? Amor. E por causa desse amor ele me perdoa. Por causa desse amor ele me chama. Por causa desse amor que é perfeito, ele traz à existência aquilo que não dá para acontecer.
O que não dá para acontecer? 2 pecadores debaixo do mesmo teto vivendo em harmonia. E ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que esse amor, e aí eu quero que você entenda como que o mundo tem feito para poder acabar com a igreja e com a instituição que a gente chama igreja, que é tão importante na sociedade, que faz com que a sociedade não vá à bancarrota. Por que eu estou falando isso? Porque ele vem dizendo, acima de tudo, esteja, porém, um amor que é o quê? O elo da perfeição. Essa palavra elo, aqui, ou vínculo, que está na minha versão, é uma palavra grega chamada desmudes. A palavra desmudes, ela significa ligamento, como o ligamento de um nervo. Sabe? No ombro, ou joelho, ou qualquer outra coisa. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto, de repente, atletas ou pessoas que tiveram problemas no ligamento. E aí, quando tem problema no ligamento, o que acontece com aquela localidade do corpo? Funciona direitinho? Não funciona? Por quê? Porque deu problema no ligamento. Ou seja, rompeu o ligamento, não funciona direito. A palavra de Deus vem dizendo que o amor, ele funciona como esse ligamento que vai unir a gente. Sabe por que eu sou uma só carne com a minha esposa? Porque existe um ligamento ali. E esse ligamento é um amor. E esse amor é dado por Deus. Sabe por que você consegue amar o seu filho, a sua filha? Você deixa de fazer coisas para você, para poder fazer para o seu filho e para a sua filha. Por causa desse amor. Esse amor é o elo. É o ligamento que vai fazer com que a engrenagem funcione, que vai fazer com que a unidade familiar funcione, que vai fazer com que o corpo funcione. Quando Paulo escreve isso, ele tem em mente aquilo que ele já havia falado em Coríntios, que nós somos o quê? Em Cristo Jesus, um corpo. Nós somos um corpo. Agora, se não há perdão, é possível que o ligamento seja o quê? Rompido. E aí deixa de ser o quê? Corpo. Deixa de ser um. Se eu não sou corpo em casa, eu não consigo ser corpo aonde? Na igreja. E aí a igreja é atacada. A igreja é destruída. Se eu tenho objetos, e eu digo que esses objetos são os meus filhos, e esse objeto não tem um amor de Deus por conta disso, né? Não é o mesmo amor, porque Cristo não morreu. Irmãos, Cristo não morreu por samambaia. Não morreu por cachorro, tá bom? Não morreu por boneco, tá? Cristo não morreu por gente. Amém? Glória a Deus por isso. Exatamente. Você não consegue, não tem. A samambaia não vai declarar Jesus como Senhor e Salvador. Isso não existe. Então, não tem como a gente ter esse elo, esse vínculo. E se eu não tenho outra pessoa para poder ter esse vínculo de amor e para poder viver esse dia a dia, nesse dia a dia, eu vou precisar exercitar a bondade, a compaixão, a humildade, o perdão. Logo, na igreja, eu também não vou ser um corpo, eu também não vou ser um. E então, perdendo essa noção dentro de casa, eu perco totalmente essa noção aonde também? Igreja. E aí a unidade do corpo de Cristo, ela passa a ser o quê? Quebrada. E aí você faz um corpo. Você tem um ajuntamento de pessoas somente. Está dando para entender? O quanto pensar em famílias. E esse tema, ele é poderoso, ele é forte. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito isso. Esse amor em Deus, ele traz perdão. Esse amor em Deus, ele faz com que eu perdoe, com que eu caminhe. E viver esse amor me permite ser um corpo dentro da minha casa. E sendo um corpo dentro da minha casa, eu consigo ser um corpo na igreja. Que possamos amar assim. Que possamos viver desta maneira. Sabe por quê? Porque na eternidade, Deus Pai, Ele me amou, Ele te amou. Você crê nisso? Só que na cruz, o seu filho, em amor, me chamou
para fazer parte da família dele, quando ele sussurrou o meu nome naquela cruz. E me chamou, me transportando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, num determinado momento da história da minha vida, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo Senhor. E aí esse amor se manifesta mais uma vez com o selo do Espírito Santo dentro de mim, dizendo que eu sou filho. Eu pertenço à família dele. Eu sou amado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sou amado na eternidade. Eu sou amado na cruz, no passado. Eu sou amado, e sou lembrado e amado por esse amor diariamente pelo Espírito Santo que é em minha vida. E é por causa disso que eu vou viver buscando esse amor, essa perfeição no lar. E por causa disso que perdoar é possível. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de, antes de passar a palavra, orar ao Senhor.